Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Hoje tem análise. Como fica o mercado de carne suína pelo mundo com a falta dos frigoríficos americanos? E sabia que a alta imunidade dos frangos das granjas é garantida muito antes deles nascerem? Sim, o programa de vacinação começa antes mesmo deles serem ovos. Começa na galinha matriz. E tudo aqui no Ligados e Integrados, que tem ainda o quadro Focinho de Porco Não é Tomada, contando aquelas curiosidades pra gente. Então fique aí até o meio-dia. A concessão de drawback, que é aquela isenção de impostos sobre alguns produtos de exportação, como a carne de frango, pode ser prorrogada por mais um ano. O governo federal publicou ontem a medida provisória. Agora vai ser votada na Câmara dos Deputados. No ano passado, as exportações via o drawback somaram 49 bilhões de dólares. Corresponderam a quase 22% do total exportado pelo Brasil. A lei existe desde 2018. As empresas que querem o benefício devem se habilitar junto à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Prefeitos e governadores nos Estados Unidos ainda estão confusos quanto ao decreto do presidente Donald Trump, que permite o funcionamento dos frigoríficos. A questão judicial parece ter sido resolvida. O problema é o medo mesmo. Afinal, por lá, mais de 5 mil funcionários dessas indústrias foram diagnosticados com o novo coronavírus. O fechamento de mais de 30 fábricas diminuiu a proliferação da doença. Reabrir seria arriscar mais vidas. Nenhuma das marcas reabriu as unidades fechadas até agora, mas há sinais de que vão fazer a qualquer momento. Estão comprando equipamentos de proteção e pedindo às autoridades de saúde mais testes rápidos de Covid-19 para que o controle seja mais ágil. Lembrando que os Estados Unidos já anunciaram que tem carnes aí para mais 10 dias. As exportações são uma grande interrogação para o mercado mundial. Vamos discutir essa situação com quem estuda o mercado diariamente? Wagner Yanagisawa, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado por ter vindo. Wagner, você reparou aí como é que está a situação dos Estados Unidos, né? Você acha que eles devem passar realmente algum aperto? Eles podem, por exemplo, falhar nas exportações deles, né, para a China, por exemplo, né? Eles também fazem muito como o Brasil, e aí a China deve procurar por onde, hein? Exato, Pablo. Assim como a gente tem visto o avanço, né, da questão do Covid-19 nas outras regiões do mundo, a gente vê que agora nos Estados Unidos o coronavírus está impactando não só na demanda, mas também está impactando no setor produtivo, né, principalmente por conta da contaminação de funcionários e paralisação de produção. Então a gente vê que o setor de suínos e de bovinos tem sido bastante impactado negativamente com relação a isso, né. A gente vê que nos Estados Unidos tem uma concentração maior dos frigoríficos, né, na região ali centro-norte ali. Então isso acaba favorecendo a questão da disseminação e sem dúvida isso está impactando negativamente, né, com relação ao nível de produção, né? A gente vê uma queda a níveis históricos de produção, um dado assim adicional, apenas na semana passada teve uma queda de 22% na produção de suínos do país, então foi uma queda assim muito grande, né? É um nível bem preocupante, os níveis de demanda já estão acima da oferta no momento. E para o curto prazo, pelo menos até a semana que vem, esse cenário deve se manter. Logo em seguida a gente já vê um restabelecimento de algumas plantas e um possível uma normalização, né, com relação aos fluxos de produção, mas o cenário é bem preocupante. Nenhuma sinalização de, por acaso, a China, por exemplo, que é uma grande compradora mundial, já está aí se movimentando para buscar em um outro mercado?
Exato. A gente viu que tem alguns contratos sendo cancelados por lado dos Estados Unidos por conta dessa baixa oferta. A China é um grande importador dos Estados Unidos também de carne suína. A gente tem um adendo também com relação ao feriado, né, do 1º de maio, que lá eles têm esse feriado também, então isso acaba estimulando a questão de demanda, formação de estoques também, porque tem um aumento de consumo. Então, sem dúvida, a China se reduziu a oferta dos Estados Unidos, né, principalmente por conta de questão cambial, né? O nosso produto hoje suíno no mundo, no mercado internacional, dos mais baratos por conta da desvalorização do real frente ao dólar, muito forte nesse início de ano. Então, sem dúvida, a China tem uma grande alternativa de vir buscar aqui no Brasil essa redução de oferta do mercado norte-americano. Sem contar também que a própria China estava aí com um grande planejamento de aumentar a sua produção esse ano, né, Wagner? Mas parece que não está acontecendo. Exato, eles estão passando por vários desafios, né? Além do corona também tem a questão da PSA, que também se originou na China, não, mas impactou muito forte o mercado global quando chegou na China. O governo tem colocado várias medidas, né, para tentar estimular, mudar a estrutura produtiva e dar aceleração nessa retomada do rebanho, porém a gente tem visto que quando a gente compara com o final do ano passado, tem uma tendência de redução, mas analisando os últimos relatórios, a gente vê que os novos casos na China ele tem oscilado entre altas e baixas, né, mostrando que a questão da PSA ainda continua ativa lá, em escala menor, mas continua ativa aí no território chinês. E até a gente tem que ter um certo cuidado, né? Nós um pouco, e acho que o produtor mais ainda aqui do Brasil, porque muita gente nesse nosso mercado pode ficar achando que temos aí grandes oportunidades para atender ainda mais a China, né, Wagner? Só que a gente também não sabe como fica a situação por aqui, porque nós também temos a pandemia aqui no Brasil, né? Exato. A priori agora nesse momento o Brasil está com uma vantagem com relação à oferta, né? Porém, vale lembrar que a gente já está com um caso aqui que afetou a contaminação do funcionário na planta no Rio Grande do Sul, então isso, em tese, já está impactando o mercado brasileiro também com relação à produção, e sem dúvida hoje é um ponto de maior atenção assim, para as próximas semanas, com relação a esse possível aumento de contágio em outras plantas, né? Eu acho que a gente tem uma questão competitiva importante quando a gente fala dos Estados Unidos, principalmente, porque o tamanho das plantas aqui, em média, são bem menores, né? Então isso favorece a questão da densidade de pessoas e espalhamento também. E não existe uma grande concentração também, como tem lá, né? Das plantas, regiões próximas, né? Então isso acho que são pontos que podem trazer um pouco de vantagem para a gente com relação a isso, mas sem dúvida é um ponto de muita atenção nas próximas semanas, porque também pode acabar impactando a nossa oferta, né? Acho que nunca se viu uma fase de tanta cautela para todos nós, né, Wagner? Inclusive para você aí que analisa o mercado, eu acho que nunca teve que estar tão atento, hein? De hora em hora pode tudo mudar, né? Exato, é nítido. Todos os elos da cadeia que a gente vê é um cenário realmente muito novo, são muitas variáveis atingindo o mercado e evoluindo de forma muito rápida. Com o mundo, com o cenário global hoje, isso acaba se intensificando ainda mais. É bastante desafiador, mas faz parte do mercado. Wagner, muito obrigado por ter participado aqui com a gente e um bom trabalho para você, então. Muito obrigado, Pablo. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Até a próxima. E agora vamos nos planejar aí com o tempo. A Priscila Paiva traz para a gente os detalhes. Bom dia, Priscila. Olá, Pablo. Bom dia. Vamos para mais uma semana com muita agitação na meteorologia. Porque tem frente fria no sul, seguida de massa de ar de origem polar. Aí, com a frente fria, tem chance para granizo e depois que a frente fria for embora, tem o quê? Risco de geada. Então vamos dar uma olhadinha aqui no satélite. A gente vai observar que no sul do Brasil a gente vai ter as instabilidades avançando e por conta disso, ao longo desta terça-feira, potencial para granizo em parte do norte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, sul-sudoeste do Paraná, tá certo? A atmosfera está muito fria e justamente por isso a chuva pode cair em forma aí com algumas precipitações de granizo. Muita atenção porque em Machado, quando a frente fria chegar ao sudeste do Brasil, ela pode provocar mais ventos do que chuva, com rajadas de 60 km por hora. Em relação ao volume, ele não é muito elevado quando a gente olha aqui a média de várias cidades, mas em alguns pontos do oeste do Paraná
e parte do sudoeste de Mato Grosso, a gente pode passar sim desses 15 milímetros, chegar a 30 milímetros em algumas áreas, tá certo? Isso vai ajudar bastante o milho segunda safra. No Nordeste ainda tem chuva forte apenas no norte do Maranhão, com diminuição nas outras áreas, e com chuva forte também ali no oeste do Amazonas, tá? Depois que passar essa chuva, como eu mesmo disse, vem o frio. Então olha só o que acontece, com mínimas de 6 a 9 graus, tá? Isso entre essa terça, quarta, mas na quinta e na sexta-feira tem potencial para geada em algumas áreas produtoras do sul, principalmente áreas que a gente tem de milho segunda safra, que vão mostrar aí uma temperatura mais baixa. Para Santiago, pegando apenas pastagens, você vê ali, ó, mínima de 3 graus, tanto na quinta quanto na sexta-feira, potencial para geada. Vamos pegar uma cidade também do Paraná? Paranavaí, com 3 graus na quinta-feira. De acordo com os meteorologistas, não é uma geada que vai ser ampla nas áreas de milho segunda safra, mas pode afetar uma plantação ou outra. Os meteorologistas descartaram o potencial de geada para as áreas de café do Paraná e também para o sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, essa geada pode acontecer mais no sul do país, tá certo? Não no norte do Paraná, onde temos áreas de café. Pegando as cidades que você me pediu, Pablo, Sorriso, que tem esses episódios de chuva agora por conta do avanço da frente fria, e nos próximos 30 dias vai somar 30 milímetros. Tendo aí a diminuição das instabilidades. Até mesmo para Sorriso a gente vai sentir na pele esse frio. Olha, no dia 8 de maio, com mínima de 16 graus apenas, tá? Pegando Amparo, interior de São Paulo, também vai sentir essa frente fria chegando, trazendo volumes baixos de chuva, 16 milímetros ali no máximo. Depois a chuva retorna entre os dias 20 e 30 de maio, somando 66 milímetros. Em relação à temperatura, atenção para o dia 9 de maio, que a gente tem a menor temperatura prevista no mês, com mínima aí de 9 graus. Mas muita atenção, porque entre a quinta e a sexta-feira, ar frio no sul do Brasil. Obrigado, Pri. E agora a gente faz um intervalo, depois falamos sobre a imunidade do frango. Sabia que para os animais serem fortes, a vacinação começa antes mesmo deles nascerem? Tem vacina tanto no ovo quanto na galinha matriz. E você precisa saber como aplicar, hein? A gente ensina aqui. E tem mais, o quadro Focinho de Porco Não é Tomada, que vai explicar que o suíno não é um animal sujo, não. Fique por aí para você descobrir, hein? Até já! Como vacinar um frango? Essa é uma dúvida bem comum entre os novos integrados. E a gente até entende, né? Porque é um animal de proporção pequena, que se mexe bastante, mas tem 3 jeitos diferentes, hein? E a repórter Júlia Fabre mostra agora. Inclusive, ela tem informação importante sobre esse trabalho nas matrizes. Bom dia, Júlia! Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Sabem o que eu descobri pesquisando por aqui? Que um lote de frangos bem imunizado é resultado de um trabalho que começa muito antes da vacinação dos pintinhos. Tem a vacinação dos ovos e também a vacinação das matrizes. São elas que vão passar os primeiros anticorpos para os filhotes. Um assunto muito interessante e sério que será abordado por uma médica veterinária. Vamos conferir. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a nossa preocupação e cuidados com as vacinações em matrizes. Vacina, eu acredito que você já tenha ouvido falar, muitas vezes inclusive, né? Elas são compostas geralmente por partes de bactérias e ou vírus e tem por objetivo conferir uma proteção para quem recebe essa vacina. Durante a vida das matrizes, nós realizamos uma série de vacinas tem por objetivo conferir proteção contra doenças tanto para as matrizes quanto para os pintinhos produzidos por elas. Porque eu não sei se você sabe, mas toda a imunidade da matriz é em parte transmitida através da gema. Por isso, é tão importante um bom programa vacinal em matrizes. Vocês já pararam para pensar como nós fazemos essa aplicação de vacina nas aves? É bem simples e existem basicamente 3 formas de aplicação: via água de bebida,
via ocular, quando pingamos uma gotinha no olho do pintinho, e intramuscular, semelhante quando nós tomamos a vacina da gripe, que provavelmente você lembra como é, né? Lembrando também que a água utilizada para as aves sempre deve ser de fonte protegida, de boa qualidade e com temperatura adequada. Outro ponto fundamental e que não podemos esquecer é que as vacinas são uma das ferramentas que utilizamos no controle de doenças e que apenas um dos cuidados, além de todas as outras medidas de biosseguridade que juntas são fundamentais na construção da nossa barreira sanitária. E é esse conjunto de ações é que sim garantirão a produção de alimentos seguros e de qualidade. Legal, vimos aí na prática, me surgiram algumas dúvidas aqui. E você? Fica tranquilo porque aqui a gente sempre tem o melhor especialista para tirar nossas dúvidas. E hoje a gente recebe aqui na nossa sala de estar, então, o Marcos Bach, que é médico veterinário. Bom dia, Marcos, para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que estão assistindo aí o programa do Canal Rural, Ligados e Integrados. Queria agradecer primeiramente pela oportunidade de poder estar conversando com vocês um pouquinho. Obrigado por ter vindo aqui. Ô Marcos, conta pra gente, por exemplo, sobre as vias, né? Quando a gente aplica uma vacina por injeção. Na gente é mais fácil, né? Muito fácil ver. A gente consegue perceber onde é que estão as veias, né? Para ser bem claro pro pessoal de casa. Sim. Agora, como é que eu sei onde aplicar em um frango? Então, na verdade, a vacina injetável que a gente utiliza nas matrizes, né, Pablo, ela é feita na musculatura do peito, né? Então, é feito a medida aqui da distância para não pegar o osso do peito e através da injeção com agulha, né, ele atinge a musculatura do peito da ave, né? Então, é dessa forma que a gente faz a vacina intramuscular, né? Então, no meio aqui, vamos dividir o peito em dois, né, diríamos. No meio de um dos peitos não tem erro, então, né? Sim, até nós temos uma orientação técnica, Pablo, que é feito todo o início de lote, onde é passado para os integrados, né, como que é feito a vacina, quais os cuidados que eles devem ter, né? Por exemplo, na vacina intramuscular, a gente precisa ter alguns cuidados também que a gente precisa observar. Por exemplo, retirar a vacina um dia antes, porque ela é uma vacina oleosa, né? Então ela precisa estar numa temperatura adequada para poder injetar no peito da ave, correto? Antes de fazer a vacinação também, aquecer a mesma em banho-maria, né? Muito importante, Pablo, lembrar que além de saber o local correto da aplicação, também garantir que todo o conteúdo que está na seringa seja injetado em cada vacina, que a gente tenha que garantir que isso aconteça, né? Para que possa ter uma imunização correta. Tá certo, então. Tem alguns erros até que o pessoal faz que a gente pode chamar a atenção, não? Sim, assim, ó, Pablo, eu gostaria de chamar a atenção, assim, ó, primeiramente, conforme a colega comentou, a vacinação de matrizes, ela tem dois pontos fundamentais, né? Seria o quê? Conferir a imunidade, né, a proteção contra as doenças para as próprias matrizes, né? E também para transferir essa imunidade, essa proteção contra as doenças para também a sua progenie, né? Um dos cuidados o que eu gosto de colocar para todo mundo é o seguinte, é muito importante, antes de fazer uma vacinação na nossa granja, primeiramente seguir conforme está no programa de vacina. Toda granja tem o seu programa de vacina, que é elaborado pelo médico veterinário, e a partir dali que eles devem seguir, o integrado deve seguir esse programa de vacina conforme está ali, né? O primeiro ponto que tem que ser levado em consideração, sempre antes de iniciar uma vacinação, é o planejamento, né? É saber exatamente o material que tu tens, o material que tu vai precisar, o tempo que tu vai demandar para fazer aquela vacina, né? Se tu tens a vacina em quantidade suficiente, se tu tens os outros ingredientes, né, para
todos os materiais que tu precisa para que a vacina ocorra da melhor forma possível, né? Até pode ter gente que vai achar isso óbvio, mas não é não, né? Porque é um número muito grande de animais, né? E tem que calcular certo mesmo, então para não faltar, né? Com certeza. Assim, ó, eu quero chamar atenção também para o fato da conservação da vacina, tá, Pablo? Meu amigo integrado aí, assim, ó, um dos problemas que a gente vê que pode ocorrer mais facilmente na granja é com relação à conservação da vacina. A vacina ela deve estar numa geladeira, né? Essa geladeira tem que ser exclusiva para uso de vacina, tá? Ela tem que estar ali com a temperatura controlada. A gente tem uma planilha onde a gente anota a temperatura diária dessa geladeira, né? Então é muito importante, um dos pontos mais importantes aí da questão da vacinação de uma forma geral, tanto vacina oral, vacina intramuscular, vacina ocular, é a conservação da vacina, é garantir que ela esteja na temperatura adequada durante todo o período de armazenamento. Certo. A gente pode até citar, às vezes tem um pessoal que nos assiste também, que é até urbano aqui, viu, no Ligados Integrados, e aí tem curiosidade, que vacinas são essas, né, tão importantes que vêm da mãe para o filho, né? Quais são essas que elas tomam aí, as matrizes? Então, Pablo, assim, ó, existem uma série de vacinas, tá? Tem a vacina para a doença de Newcastle, vacina de Marek, bronquite infecciosa, né? Pneumovírus, encefalomielite, coccidiose. Então, assim, é uma série de vacinas, levando em conta sempre que é para a proteção da mãe e para a proteção da progênie. Um ponto que é importante, nós temos, por exemplo, vacina para salmonela, por exemplo. Né? Foi comentado até pela colega a importância da vacina na saúde, né? na segurança alimentar. Né? A gente tem que lembrar que o produtor de matriz, o integrado produtor de matriz, ele não está produzindo ovo fértil somente, ele produz alimento. O momento, o início da cadeia vem ali. Esse ovo que ele vai produzir, que esteja com a imunidade para uma salmonela, por exemplo, ele vai chegar lá no frango de corte já com essa proteção para essa doença e vai garantir com que esse frango tenha proteção e não venha se contaminar com uma salmonela que acaba sendo uma causa grande de toxinfecções alimentares, né? Certo. Marcos, muito obrigado pela sua participação e um bom trabalho aí para você. Certo, obrigado. Um abraço para todo mundo. Até uma próxima. Tchau, tchau. E quando se fala em suíno, hein, para a maioria da população urbana, o que se imagina? Que é aquela imagem, né, que a gente tem do animal deitando e rolando na lama, tanto que o nome porco se tornou sinônimo de sujeira para nós humanos. Mas será que os suínos são animais sujos? Eles gostam de sujeira? Nós fomos perguntar para veterinários e eles disseram que não é bem assim não. E aqui então a gente explica no nosso quadro Focinho de Porco Não é Tomada. Os suínos adoram água e um ambiente limpinho. Você já viu aqui no nosso programa, em várias reportagens, como eles vivem nas granjas integradas, as super modernas. E no próprio quadro Focinho de Porco Não é Tomada, conheceu uma ilha no Caribe povoada por porcos, que virou até atração turística. Ou seja, é mito. A sujeira está associada ao suíno por conta de como viviam antigamente nos sítios, com um pequeno número de animais, pois geralmente eles têm lama pelo corpo. Isso porque a terra molhada ajuda os suínos a se refrescarem nos dias mais quentes, já que eles não transpiram. A lama funciona como um protetor solar para os suínos que têm a pele bem delicada. Legal, hein? A gente sempre poder esclarecer aqui para vocês é muito legal. E o Canal Rural alcançou 200 mil inscritos no YouTube. A nossa equipe está muito feliz com a sua participação e quer agradecer você. E você que ainda também não se inscreveu, é muito fácil, viu? A gente até mostra para você aqui, ó. Quando você entra no youtube.com/canal rural,
é só você se inscrever então no nosso canal, que é lá no cantinho, lá, tá vendo, ó? Tem um vermelhinho lá, é um botão. Você clica lá e aí depois ele também vai oferecer para você um sininho. É o botão de um sininho. Você clica também ali. Por quê? Muita gente fica com essa dúvida aí, né? Quando você clica no sininho, o YouTube avisa você com notificação no seu telefone de que tem vídeo novo do Canal Rural. E lá, como você sabe, tem todos os nossos conteúdos, né? Aqui embaixo tem o Ag Evolution, ó, com a Jaque. Tem até eu também lá no Ag Evolution, ó, no começo, né? Tem o Alexandre Garcia, os comentários dele. O Daúde também, nosso querido Daúde, meu amigo. E também tem até o Ligados Integrados aí. Então, todo o nosso conteúdo aqui com várias dicas, olha só. Você é só procurar lá que você vai saber tudo o que a gente fala aqui no Ligados Integrados, se por acaso você perder. Tá bom? O programa de hoje, então, fica por aqui. Para você, uma ótima terça-feira e a gente se vê amanhã, 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.